dispõe do tempo regimental. Senhor presidente, deputadas e deputados presentes, crianças, em 1972 foi feita pela primeira vez uma conferência internacional que tinha a ver com o meio ambiente na cidade de Estocolmo, na Suécia. A Europa começava a se preocupar com a questão do meio ambiente. Aqui no Brasil, infelizmente, nós vivíamos numa ditadura militar, o povo não tinha nenhuma liberdade, nós não tínhamos liberdade de expressão, não tínhamos liberdade de falar, não tínhamos liberdade de escrever, era um regime muito duro e muito violento. E esse mesmo regime, alguns anos depois, 1 ou 2 anos depois da Conferência de Estocolmo, desse despertar dos europeus para a questão ambiental, colocou um anúncio nos principais jornais e revistas da Europa que dizia o seguinte: venham nos poluir. Aquele governo brasileiro, muito ruim, ele queria dizer ao mundo que se o mundo começava a se preocupar com a questão da poluição, da fumaça, do envenenamento das águas, e começavam na Europa a se criar as primeiras restrições contra essas agressões ao meio ambiente, aqui podia reinar a esbórnia. Então, para as grandes empresas multinacionais que queriam fugir daquelas leis que a Europa começava a implantar, havia aquele convite: venham nos poluir. No ano de 1975, em Porto Alegre, um belo dia, um estudante um pouquinho mais velho do que vocês estava andando na rua e ele viu uma obra da prefeitura de alargamento de uma avenida. E havia uma grande árvore muito bonita, cheia de galhos, assim, frondosa, no caminho da obra, que se fosse desviada de uns 2 metros, já poderia poupar aquela árvore, mas não. A prefeitura de Porto Alegre, naquele momento, não queria desviar 2 metros, queria cortar a árvore. Então, quando os 3 meninos vinha chegando também um funcionário da prefeitura com uma motosserra. Começou com aquela motosserra. Aí, um dos garotos, um garoto que não era nem de Belo Horizonte, ele era de Minas, o nome dele era Carlos Dairel, ele subiu na árvore para não deixar que aquela árvore fosse cortada. E ficou em cima da árvore durante horas e horas, até que finalmente a prefeitura de Porto Alegre decidiu que o projeto seria alterado, que aquela via expressa ia andar 2 metros para um lado para poder aquela árvore ser preservada. Então, aquele episódio ocorrido em 1975, por parte de um garoto uns 3 ou 4 anos mais velho do que vocês. Aquilo eu considero o início do movimento ecologista, o início do movimento ambientalista brasileiro. Depois, a ditadura passou, veio a anistia, voltaram aquelas pessoas que estavam no exílio, trouxeram da Europa algumas daquelas ideias. Já havia aqui um poderoso movimento ambientalista que se desenvolveu no sul do país, com pioneiros como José Lutzenberger, a Magda Renner, uma série de outros, e aqueles políticos verdes vindos do exílio, junto com esse movimento ambientalista, foram estruturando esse movimento que nós temos aqui hoje. Então, é sempre importante, no Dia do Meio Ambiente, a gente revisitar as raízes da nossa luta. Uma luta que vem a trancos e barrancos, conscientizando as pessoas. Quando nós começamos, éramos os ecochatos, éramos os inimigos do desenvolvimento, havia a noção de que havia um choque e uma contradição absolutamente insolúvel entre proteger o meio ambiente e desenvolver o país. Hoje, passados tantos anos, nós sabemos, e a grande maioria da sociedade brasileira já assimilou, que isso é uma balela, que isso não existe. E, recentemente, tivemos nas eleições
passadas, uma candidata, a ex-ministra do Meio Ambiente, ex-senadora Marina Silva, que teve 20 milhões de votos, 20 milhões de pessoas votaram nessas ideias e, por parte de uma parte também das pessoas que votaram em outros candidatos, também simpatizam com essas ideias. Então, hoje, todo mundo concorda de que preservar o meio ambiente é importante. Até mesmo aqueles que destroem o meio ambiente, da boca para fora, eles dizem que é importante. Claro que eles dizem uma coisa e fazem uma outra coisa, mas, como costuma-se dizer, a hipocrisia é uma homenagem que o vício faz à virtude. Então, o próprio fato deles dizerem uma coisa, ainda que não sejam sinceros, já mostra o poder crescente dessa ideia. Nós, hoje, celebramos o Dia do Meio Ambiente. Estamos na Semana do Meio Ambiente. Assim como o Dia das Mães, todos os dias deviam ser dias das mães, todos os dias deviam ser dias dos pais, e eventualmente todos os dias deviam ser dias das crianças também, para vocês ganharem 365 presentes por ano. Na verdade, todos os dias deviam ser dias do meio ambiente. Mas se convencionou que haveria um dia e uma semana. E a gente entra esse dia, essa semana, com uma série de preocupações. Aqui nessa casa, sofremos uma derrota, embora não irreversível, mas uma derrota séria, com a aprovação de uma nova versão do Código Florestal, que permite a continuidade de desmatamentos em áreas de preservação permanente, anistia de forma subreptícia, mas efetiva, aqueles que no passado cometeram esses desmatamentos e com isso manda uma mensagem de impunidade para o futuro. Passados alguns dias, um outro absurdo aconteceu, que foi a medida provisória 517, concedendo incentivos fiscais para a construção de usinas nucleares, quando o mundo todo para discutir, quando a Alemanha revê e programa fechar as suas 17 usinas nucleares até o ano de 2022. Então, como vocês podem notar, essa luta é feita de avanços e de recuos, de momentos bons e momentos ruins. Mas nós confiamos cada vez mais na força das ideias cujo tempo chegou. E temos certeza absoluta que vão ser vocês, hoje crianças, chegando na adolescência, que amanhã vão pegar esse bastão e vão fazer um movimento muito mais poderoso, muito mais bem-sucedido, com um efeito muito melhor do que aquilo que nós conseguimos fazer até hoje. Então, no dia em que nós celebramos o meio ambiente, eu olho para vocês e olho cheio de esperança. Tenho certeza que o futuro será melhor. Muito obrigado.